Eu sou Tamires Ramos, especialista em comportamento e bem-estar animal e atuo como cat sitter e terapeuta comportamental de felinos. O atendimento de cat sitting consiste em cuidados focados para os gatinhos em momentos de algum motivo de ausência dos tutores, promovendo equilíbrio e bem-estar ao manter a rotina do seu gato, abrangendo, por exemplo, manutenções dos recursos, alimentação, interações positivas com brincadeiras, carinhos, escovação e medicações se necessário. Já a terapia comportamental atua em buscar estratégias individualizadas para solucionar questões comportamentais que os gatos apresentam. Pode ser feita de forma presencial em Ribeirão Preto e região ou online para qualquer lugar do mundo. Ambos os serviços citados são cuidados especializados que promovem bem-estar físico e mental para o seu gatinho. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo, dermatologista, que vai nos falar um pouquinho sobre essa matéria. Doutor, aliás, eu não sei se não é mais dermatologista, é mais coisa também, né? Tem mais coisa aí, né, de nome, mas que nem eu falo, né? Vamos Então, sintetizar para entender melhor o assunto. Doutor, eu agradeço muito o senhor estar aqui, tirar do seu tempo para vir aqui nos dar uma noção, né, do tudo do que acontece vamos dizer assim, com os nossos petzinhos na parte de dermatologia. Imagina, cara, para mim é um prazer, foi um pouquinho difícil, né, da gente conseguir conciliar a nossa agenda aí, mas eu falo que é por uma boa causa essa demora, porque eu estava em atendimento. E aqui, estando com vocês, também será uma boa causa para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre a minha área. Doutor, a gente sempre pergunta começamos assim, por que o senhor escolheu a dermatologia? Carla, a minha escolha, na verdade, ela foi baseada em questão de estudo mesmo, tá? Quando na faculdade ainda, dentro da disciplina de fisiologia, eu não encontrei fisiologia dermatológica, eu não encontrei assuntos voltados para dermatologia e que querendo ou não, né, um assunto de extrema importância, que a gente está falando do maior órgão que a gente tem no corpo e com várias funções, né, de proteção, de controle térmico, de temperatura e hidratação. Também estamos falando de ações sensoriais, dor, calor, tá? E de barreira imunológica também. Quando eu vi que nós não teríamos isso, eu me questionei por quê. E fui perguntar, né, pro professor. E ele falou que não daria tempo, que é uma área muito extensa para a gente conseguir, né, fazer um bom estudo dentro da graduação. E eu comecei a estudar por conta. Fui buscando, né, com a ajuda do próprio professor, ele me ajudou, o professor Gelson também, né, que ele era meu professor de fisiologia, e eu fui atrás de estágio. Então, quando eu me deparei, né, com a dermatologia, quando eu vi o que era a dermatologia, aí realmente eu me apaixonei pela área. Mas o que mais me chamou a atenção era a escassez de profissionais, vamos dizer, capacitados mesmo para conseguir atender a necessidade, né, dos pets. Então, assim, porque antigamente a gente pensava mais em doenças comuns. Realmente, era difícil mesmo, a gente nem ouvia falar em dermatologista. Não, quando falava de pele, falava de sarna, de fungo, coisas assim, vamos dizer, tratáveis, curáveis e que o paciente não teria grandes complicações. E quando eu vi que não, que era muito além, né, de falar sobre a pele em si, e que aí vem, né, todas as outras, que nem eu falo, né, fragmentações da área, né, que é a imunologia, que é a alergologia, que é a otologia. Então eu falei, gente, é essa área que eu quero e que eu vejo que tem uma escassez de pessoas, né, que se aprofundam nesse assunto. E dentro da faculdade eu vi que 99% das pessoas não gostam de dermatologia. Tanto, por que eu falo 99%? Porque de toda a turma que eu conheci de faculdade, né, no início da graduação, eu fui o único que saí para dermatologia. Então eu posso falar que é 99% de pessoas que não gostam mesmo da área. Então você atende porque, como clínico geral, porque faz parte do seu currículo como clínico, fazer um atendimento prévio, mas ninguém gosta de se aprofundar muito nessa área. Fica mais assim vamos dizer assim, mais no normal. Fica mais no básico, né? Fica num basal de verificar, às vezes, uma ferida, passa ali, às vezes, um produto antisséptico, melhorou, ok, não melhorou, às vezes troca protocolo, não melhora, e aí que acaba, né, entrando a minha área. Então, já que a gente está falando básico, quais são as doenças mais comuns, doutor, assim, na parte da dermatologia?
Sem dúvida, né? Vamos dizer assim, o que é mais diagnosticado são doenças alérgicas, tá? Tanto a alérgica, que a gente pode falar de orelha, de pele, de olho, que todos vão estar dentro de um espectro, né? Então a gente tem, né, a síndrome atópica canina ou felina, ou como muitos chamam, né, de dermatite atópica. Por que a gente já coloca como uma síndrome? Porque não é uma única manifestação clínica, são várias manifestações clínicas que vão, né, de uma forma uma corroborar com a outra no desenvolvimento da doença, gerando várias alterações que você tem que tratar todas ao mesmo tempo. Então ela caracteriza-se como uma síndrome, porque a partir do momento que você ataca os olhos, as pálpebras, as orelhas, os interdígitos, partinha das mãos, embaixo, axila, corpo, grandes extensões de sinalizações que podem ser únicas em um único paciente e múltiplas em outros. Então a gente caracteriza uma única, duas ali, um processozinho mais de dermatite atópica. Mas um espectro geral, corpo como um todo, já começa a entrar com um quadro de síndrome. Doutor, então assim, vamos ver se eu entendi. Vamos supor que eu tenho o meu gatinho, o cachorrinho, com problema no olho. Então eu acho que muitas vezes é o oftalmo que vai resolver, e não é. É um caso de alergia, não é isso mesmo? Isso, muitas vezes, Carla, isso é uma boa observação sua. Muitas vezes o cliente ele entra em contato com o oftalmologista e manda uma foto, né? É muito comum a gente receber foto. Embora a gente não consiga identificar muitos processos por ali, por onde o paciente precisa iniciar um trabalho, mas muitas vezes o oftalmologista fala, olha, peraí, eu vou mandar isso para um colega, e vou tirar uma dúvida com ele. Por quê? Pode ser um problema de olho, uma doença de olho, mas pode ser uma doença alérgica, tá? E muitas vezes esses pacientes, eles vão ter as duas coisas associadas. Por quê? Dentro das doenças alérgicas, nós vamos ter vários, né, vamos dizer assim, várias comunicações da doença com o corpo por sinalização, né, de mediadores químicos. E esses mediadores, eles podem ir lá no olho e sinalizar no olho um problema, e que você pode às vezes levar no oftalmo e o oftalmo começar a trabalhar em cima daquilo e ele falar, pera, isso não está tendo uma boa resposta, a gente precisa de um alergologista, né, ou de um imunoalergologista para controlar esse processo. E é onde os oftalmos, né, eu tenho contato com todos aqui de Ribeirão e alguns de fora também, e nós nos comunicamos muito, porque é uma relação muito íntima entre essas duas áreas, e muitas vezes ele vai falar assim, olha, eu preciso do colega para ajudar a controlar isso, porque são mediadores que a pele está informando, as doenças alérgicas cutâneas estão sinalizando, só que está refletindo na minha área, que é a oftalmologia, e aí quando eles vêm para mim, a gente faz, né, um tratamento conjunto para a gente conseguir controlar a doença, só que ela vai sinalizar muitas vezes em locais específicos, como por exemplo os olhos. Como o senhor mesmo falou, pode ser ouvido. Pode né? ser ouvido, pode ser nas patas, pode ser que nem eu falo. Quando se envolve mais a área cutânea, o pessoal procura já de uma forma mais imediata o dermatologista. Caiu o pelo, então vamos no dermatologista, não é? Mas, por exemplo, quando se fala de orelha e olho, orelha... As pessoas não sabem a quem elas têm que procurar, elas acabam procurando muitas vezes o clínico geral, porque ele acredita que orelha não é da dermatologia, porque vai fazer um comparativo com a medicina humana, que tem o otorrinolaringologista, que vai atender garganta, nariz e orelha. E, na verdade, na veterinária, quem cuida da parte, né, otológica é o dermatologista. E existe uma subespecialização para otologia hoje na veterinária, que a gente se aprofunda mais nos conhecimentos da orelha, nos estudos de procedimentos que devemos fazer para tratar e corrigir problemas, que é da área dermatológica. Então, é uma outra área que as pessoas às vezes não sabem que é o dermatologista quem cuida. Então, ó, por exemplo, uma das coisas que mais o pessoal fala, tomar cuidado, porque dá problema, é banho, né? A pessoa leva, hoje, todo mundo leva os bichinhos para tomar banho e não seca direito. Aí falou que esse não secar pode causar vários problemas, no caso, problemas, e então um deles é o ouvido, né? Que muitas vezes deixa entrar água no ouvido, até eles mandam colocar um tampão, um negocinho próprio, porque sempre fala, não ficou molhado, principalmente num tempo que não está muito bom, não secou direito, dá doença dermatológica. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa sobre doença de pele, no caso dos bichinhos, vem tudo em cima do banho. Cuidado com o banho, porque tem que secar o banho, mas fala mais da pele. Mas então,
a água, quando entra, também é para ser estudado também nessa área, dentro da dermatologia. Dentro da dermatologia, mas aí nós vamos ter os mitos e as verdades, né? Tá. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, olha, porque coitado, né? O pet shop ele é culpado de tudo, gente. Tudo que acontece, a culpa não digo nem é o do pet shop, mas a gente mesmo dá banho, né? Sim, mas é que quando somos nós, a gente não tem a quem culpar, né? Então a gente fica ali. Mas quando o serviço é terceirizado, Carla, a gente tem que culpar alguém, entendeu? E aí a culpa é sempre, coitada, foi o pet shop que errou. E na verdade não, né? Que nem quando a gente fala ali de entrar água dentro das orelhas do pet, a água vai trazer otite pro pet? Não. A água, por si só, escorrer a água durante o banho, durante a secagem, entrou um pouco de água dentro da orelha, isso não vai trazer otite. Por quê? Ele vai chacoalhar a cabeça e ele vai jogar esse excesso de água e, naturalmente, essa água vai sair de dentro da orelha por evaporação, por absorção percutânea. Então, ela não vai ficar ali. Então, ela por si só não geraria uma doença de orelha. O que, para gerar um processo de otite, por exemplo, a gente tem que jogar um grande volume de água com pressão. É a mesma coisa, nós seres humanos, quando nós vamos nadar, tomar um banho. A gente tapa o ouvido? Não, a gente não tampa os canais auriculares. E se entra um pouquinho de água, ela vai sair dali. A gente vai lá, bate na orelha e ela sai. O que acontece muitas vezes, né, com aquelas síndromes de nadadores, né, que tem muito problema de orelha? É por pressão. Então, o excesso de pressão dentro do canal auditivo faz distensão da membrana timpânica, o que gera uma inflamação. E a inflamação já recebe o nome de otite. Então, ela não necessariamente precisa ser um processo infeccioso, mas ela pode ser inflamatório e irritativo por pressão. É o mais comum. Tá? Então, por exemplo, se ele dá um banho em casa na mangueira e você joga uma pressão elevada de água em direção à orelha do pet, isso pode gerar uma otite porque gerou uma distensão da membrana e vai irritar a orelha dele. Mas não foi a água quem gerou isso. Não foi a água que é causadora. Exatamente. Tá? E em relação ao pelo, né, é muito comum a gente receber, né? Eu recebo muito esse relato durante as consultas. Ai, doutor, será se essa infecção na pele, será se esse fungo, essa bactéria, foi porque o pet não secou direito? Ficou molhadinho, né? É muito comum isso, né? Porque isso é um mito. E na verdade também não. O paciente ele não tem que ser seco até ficar esturricado. É verdade. Porque... Eu lembro que você, cuidado, não deixa... Quando a gente lavava, vamos dizer, quando a gente dava banho neles, antigamente, que dava no quintal, deixava os coitados lá no sol, não sai! Não sai, porque não pode deixar nada molhadinho neles. Não pode deixar um pingo de umidade no pelo. E aí, né, a gente precisa, vamos dizer, né, quebrar esses tabus, né? Nós precisamos de direcionamento científico. Se você deu um banho no paciente lá no pet shop e ele voltou para casa um pouquinho úmido, isso vai gerar uma irritação cutânea nele? Não. A pele, né, ela é um órgão que precisa de hidratação. E a hidratação a gente se faz com o quê? Com água. Tá? Mas eu passo um produto. Não é sobre o estético, é sobre a fisiologia que nós estamos falando. Então, uma pele hidratada, ela precisa ter o quê? Compostos hídricos para manter a sua própria nutrição. A gente tem que entender que a superfície da pele ela não tem vaso sanguíneo e ela vai receber nutrientes através do fluido corpóreo, né? Através do líquido que ajuda na hidratação da pele. Quando o paciente está lá no banho tosa e ele volta um pouquinho úmido, ele vai secar naturalmente. Essa pele vai evaporar esse excesso de água e vai manter a hidratação normal dele. Então isso não é o suficiente para gerar nenhum tipo de infecção. E o medo que todo mundo tem de fungo, ele tem que ser explicado porque não é um medo real. Porque quando nós falamos de fungo de umidade, nós estamos falando de mofo, de bolor. E não de dermatófilos e dermatófitos. O que são isso? São fungos, né, que podem viver na nossa pele de forma comensal, sem gerar nenhuma doença. Ela vive aqui, a gente permite que esse fungo esteja ali desde que ele não gere uma doença. E os dermatófitos, que aí sim nós temos, né, processos já de doenças, a partir do momento de uma infecção de dermatófito, você já tem a doença. E o dermatófilo, ele pode viver na sua pele e ele não é uma doença, tá? E nenhum desses depende de água para o seu desenvolvimento. Eles utilizam, né, gente, todo micro-organismo depende de água para se desenvolver. Mas o que eu quero dizer é que o fato de estar úmido
não vai seco, provocar. não vai provocar Certo. isso. Então, isso é um grande mito. Então, o paciente, ele acaba sendo seco e bem seco para poder devolvê-lo com uma estética favorável, mas se ele tiver um pouco úmido, gente, ele vai secar naturalmente, isso não vai trazer nenhuma doença para ele. Ah, então, tá vendo? Isso é muito bom. E, doutor, tem alguma raça que é mais suscetível, assim, para problemas dermatológicos? Carla, cada raça tem, vamos dizer assim, né, tem suas qualidades, as suas características desejáveis, mas também tem os seus problemas de origem genética, né? Então, quando nós falamos de raça específica que tem mais problema, vai depender, na verdade, não, a pergunta, na verdade, deveria ser quais doenças as raças apresentam. Porque, por exemplo, quando a gente pega, né, o Shih Tzu, hoje todo mundo tem alguém na família que tem um Shih Tzu, pelo menos um. É uma raça que tem uma predisposição genética, né? Nós já descobrimos aí 63 mutações genéticas, né, deles que favorecem ao desenvolvimento de doenças alérgicas. E por que às vezes você pega um Shih Tzu que ele é extremamente alérgico e você pega um que é pouco alérgico? Porque nem todos vão ter todos esses genes mutados, tá? Porque isso são heranças, né, que vão sendo adquiridas de linhagens diferentes. Então nem todos vão manifestar da mesma forma. Mas quando a gente fala dos pomerâneos, dos Spitz, por exemplo, eles apresentam doenças alérgicas? Podem apresentar, mas qual que é a grande casuística, né, dos pomerâneos dentro da dermatologia? São as doenças alopécicas, são a perdas de pelo. Então é mais fácil você atender um Shih Tzu alérgico, um Lhasa alérgico, do que você atender um pomerâneo alérgico. Você atende, mas é menos. Mas você vai atender ele, provavelmente, uma casuística muito grande, as doenças alopécicas. Os pastores, por exemplo, a gente já tem uma incidência maior de síndromes, né, desqueratinizantes e seborreicas. Então a gente fala que ela é desquerato-seborreica. Então é uma característica de doença para esse padrão racial, mas todos têm, né, alguma característica. Então, dentro da dermatologia a gente atende, né, o SRD, o famoso vira-lata caramelo, desde ele até que nem eu tô para atender um Ponsky. Eu nunca atendi a raça Ponsky. A raça Ponsky é a derivação, né? É uma cruza entre o Husky siberiano é o que eu acho lindo. Com o Spitz alemão. Mas dá? Deu. Ué, porque um é grande, outro é pequeno. Deu. E assim... Olha, é uma coisa assim bem inusitada, hein? Sim, é um cruzamento genético ali. É bonito, né? Eu só vi Ponsky por vídeos, né? Eu nunca atendi um Ponsky presencialmente e ontem, né, entrou em contato uma tutora com um Ponsky querendo uma consulta comigo. Olha. Então, assim, quais são as doenças que o Ponsky vai apresentar? É muito cedo pra gente falar, porque é uma raça muito nova. Porque ele pode vir com as derivações de doenças do Husky e as derivações de doenças do Spitz. E pode ser um paciente que já tem uma dificuldade maior no desenvolvimento das alopécias por ter o gene, os dois, né, misturado? Pode ser que sim, mas ainda é muito cedo para a gente falar quais serão, né, as manifestações dessa raça. Então vou fazer uma pergunta assim, por exemplo, quando a gente pesquisa, né, para fazer alguma coisa, eles falam que tem que tomar muito cuidado com aquele cachorro que é todo cheio de, aquele que tem um monte de dobrinha. O Shar-Pei. Porque ele tem. Porque tem que limpar bem as dobrinhas dele. Porque. Aí todo mundo fala nesse daí, por causa dele de ser assim. Tem algum. Tem alguma veracidade nisso? Que tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é todo cheio de dobrinha. Com certeza, tem que limpar as dobrinhas direitinho. Tem que limpar, tem que higienizar, tem que secar. Falando da raça Shar-Pei, se nós falarmos do Brasil, nós estamos num país tropical. Então nós estamos num país quente. Tá? Então a gente tem uma maior probabilidade de desenvolvimento de leveduras, um tipo de fungo, que ele gosta de ambientes úmidos, quentes, que tenha gordura e queratina. Então para ele é o ideal. Porque assim, são dobras, né, que vão ter uma inflamação, porque o excesso de dobra, gente, ele traz o quê? Uma irritação por fricção. Então aquela dobra sendo friccionada o tempo todo,
a gente já tem um processo inflamatório e esse excesso que esses pacientes têm, eles fazem, né, inflamações dentro dessas dobras, por isso que a gente pede para limpar. Por quê? Se você não limpar e ela acumular todos esses substratos, algum micro-organismo vai crescer. As leveduras, elas se apropriam muito desse ambiente e se desenvolvem muito fácil, mas somente elas? Não, as bactérias também. Tá? Então vai depender do quê? Do pH da pele, e o pH da pele, ela vai variar em relação ao quê? Em relação ao tipo de produto que você usa, o tipo de manejo que você faz, o tipo de alimento que você oferece. Então nós temos, assim, né, N situações que podem desenvolver N micro-organismos. E então a gente nunca vai conseguir prever o que vai crescer, mas a gente sabe que cresce. E aí, no Brasil, né, um país tropical, a gente tem uma predominância maior dessas leveduras porque é um ambiente que favorável, né, para elas. E outro também, assim, que, por exemplo, o gato. Eu tenho gato. Então, o gato, para tomar banho já é um problema, porque eles não gostam mesmo, porque eles já tomam banho eles mesmos, né? Mas tem o esfinx, né? Esse também, esse aí, acho que ele precisa de um certo cuidado por ele não ter pelo nenhum. Ele é propenso também a ter mais coisas, assim, por causa dele ter aquela pele hidratação. Toda. Hidratação. De muita hidratação, muito cuidado. É uma pele exposta. Então volto, né, na questão de um país tropical. A gente tem uma alta incidência, né, de sol no nosso país ao longo do ano todo. Querendo ou não, nosso índice de radiação, por ser um país tropical, equatorial, nós temos sim uma alta incidência de raios UVA e UVB. Então a gente precisa proteger essa pele de fotodano. Tá? Então a gente tem que hidratar. E se for um gato que tem acessos a áreas de insolação, precisa fazer o uso de filtro solar. E uma coisa também que o senhor entrou numa coisa interessante. Antigamente, a gente nem imaginava que ia ter filtro solar para cachorro. Pet. Porque o cachorro ficava no quintal, os gatos também ficavam para rua, então tudo bem. E hoje não, né? Hoje tem muito filtro solar. E quais os lugares, num cachorrinho normal, num gatinho normal, que seria bom pra gente aplicar quando for sair? Porque tem pessoas que falam, não precisa, cachorro, não precisa. Mas precisa, né? Precisa. Áreas que tem menos pelo. O pelo, ele serve como uma proteção. Então, assim, a gente consegue, né, filtrar muito da radiação solar que o paciente recebe, se ele tem pelo. Agora, eu gosto do meu cachorro, ele é peludo, meu gato, ele é peludo, mas eu gosto de tosa baixa porque dá menos trabalho. Começa que se você... tá muito... E outra coisa, desculpa interromper, mas outra coisa também, tá muito quente, tosa o coitado, não deixa com nada. Não deixa com nada. E que nem eu falo, gente, se você não quer um cachorro peludo, pegue um sem pelo, gente. Você não vai ter o trabalho de ter que ficar mandando tosar. Porque a tosa, para aquela raça, descaracteriza o padrão racial. Então, se você não quer um padrão racial, não tenha. Mas voltando, né, à parte do filtro solar, áreas que tem menos pelo, né? Então, as áreas, né, de orelha, áreas de face, narizinho isso, aqui, do né? narizinho, do plano nasal, né? Tanto da narina, né, que é a pontinha, quanto da região que sobe o narizinho dele, que a gente chama de plano nasal. É importante a gente fazer o uso de filtro solar, porque tem uma exposição maior, que nem tem pessoas que só conseguem caminhar com o pet em horários de alta exposição de sol. Meio-dia, 1h, já vi bastante. E às vezes a pessoa, né, às vezes o cliente vem e ele fala, não, mas eu ando no gramado, então não vai queimar a patinha. Mas nós não estamos falando só da queimadura de patinha, nós estamos falando da incidência de sol. Então se você leva ele para brincar num gramado e que ele vai ficar correndo ao sol, exposto a um sol do meio-dia, 1h, 2h da tarde, tem que passar filtro solar sim. Tá vendo? Então, é que nem eu tinha uma amiga que ela tinha um... como é que chama? Aquele gato que é não é o angorá, é o que tem aquela carinha achatada, como é que ele chama? O persa. O persa. Aí o que ela fez um dia? Ela simplesmente tosou o persa, ele ficou só com a cara e o rabo. Mas é a coisa mais horrorosa do mundo, coitado. Descaracteriza completamente então, assim, a raça. E é um gato, quer dizer, ele é delicado, vai deixar ele inteirinho sem pelo. Então fica meio estranho, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. E Carla, o que você falou, né, da tosa, de tá calor, eu vou tosar o cachorro, vou tosar o gato. O pelo, ele é um isolante térmico, ele tem uma função de isolante térmico. Então, entre, né, a pele e o distanciamento que o pelo faz da pele, forma um bolsão de ar. E esse bolsão de ar é para ajudar no controle da temperatura do pet. Se tá muito frio,
esse bolsão de ar impede a perda de calor do corpo para o ambiente, mantendo ele aquecido por mais tempo. Se está muito calor, ele impede com que o calor, né, do ambiente, que é aquela temperatura, irradie para a pele dele. É muito simples você comprovar isso com câmeras infravermelhas. Quando você pega um termômetro infravermelho, você pega o próprio pet com pelo, você abre o pelo e afere a temperatura da pele. Vai ter uma temperatura. Tosa esse mesmo cachorro ou gato e depois de um tempo que ele já está naquele ambiente com aquela mesma temperatura, você afere. Você vai ver que ou ele ganhou temperatura do ambiente ou ele perdeu temperatura para o ambiente. Então ele perde um pouco da capacidade de controle térmico. Porque a gente tem bonito de falar assim, ai, nossa, olha, o fulano tá com São Bernardo em Ribeirão, ai, tadinho, deve estar morrendo. Então não é bem assim. Não é bem assim não, tá? Lógico que você trazer um cachorro... lógico que um cachorro que é de um clima frio, né? Pro Brasil, ele vai sentir. Mas se ele nasceu no Brasil, ele não vai sentir tanto, porque ele já está adaptado aqui desde que ele nasceu, tá? É a mesma coisa, né? Nós, hoje, né, a gente vê aí no Instagram, nesses TikTok, os vídeos de cachorros, né, brincando em regiões nórdicas, né? Neve, Alpes, brincando na neve, se esbaldando. Você pega um cachorro que é do Brasil e coloca ele, muitas vezes ele volta correndo, ele não quer porque ele sente frio. Tanto que eu brinco, né? Eu falo assim, você pega um Golden Retriever e ele tá lá brincando na neve. E aqui em Ribeirão Preto, quando a gente pega um Golden com 18 graus, ele tá com roupinha da girafinha, roupinha do tigrão, por conta do frio. Por isso que eu falo que é bom a gente bater papo por causa disso. Até eu ia perguntar aqui eu vou entrar já na pergunta, a gente já fala tudo. Porque hoje em dia, a gente tá falando muito da humanização do bicho, né? Então é assim, o senhor falou uma coisa interessante que a gente vê muito. A gente vê mesmo no TikTok, os cachorros brincam, pulam, os gatos pulam na neve, não estão nem aí. Aqui é 25 roupa, é sapato. Muitas vezes o animal não gosta, mas o outro acha que é bonitinho e coloca. Então, duas perguntas. A primeira... A roupa pode prejudicar também alguma alergia, no caso, pro cão ou pro cachorro, pro gatinho? Gato é meio difícil. O esfinx é o que eu mais vejo com roupas que para proteger a pele dele, não sei. Sim, usam-se muito para proteção. Para proteção. Agora, o resto... Cachorro, né? Porque tem umas que vêm com aquelas roupinhas bonitinhas, cachorrinha, tudo. E o estresse. Hoje em dia o animal tá estressado, né? Acho que o dono é estressado, aí o bicho fica estressado também. O senhor acha que tudo isso também ajuda a desenvolver uma doença dermatológica, uma doença alérgica, assim? Você entrou num ponto que é muito bacana, Carla, muito mesmo. Por quê? Porque quando eu dou aula e falo sobre isso, dentro da dermatologia, né, nós temos vamos dizer assim, nós temos alguns gatilhos, tá? Isso que você falou, né, do tutor ser estressado, o pet ser estressado, ele somatiza a dinâmica da casa. Isso é fatídico. A gente sabe que os pets, eles adquirem, né, comportamentos semelhantes ao nosso por conta da convivência. Então, se seu ambiente é caótico, não espere que o seu pet seja a santa paz. Porque a probabilidade dele ser a santa paz difícil, gente. Ele vai ser caótico, porque o ambiente é caótico. E em relação, né, quando eu falo isso em aula, eu sempre explico, né, que existe eixos de gatilho. Então, a doença de pele, ela pode vir só da alteração de pele? Pode, mas ela pode vir por provocações alimentares que vão refletir na pele? Podem, porque existe um eixo de comunicação entre as células intestinais, por vias químicas, que vão sinalizar na pele algumas substâncias que ativam outras para agravar as doenças de pele. E isso ocorre com liberação de catecolaminas, que são substâncias que a gente vai ter o envolvimento neurológico. E o estresse é grande liberador de catecolamina. E isso vai trazer outras vias de sinalizações que vão refletir no agravo da doença. Há muitos pacientes hoje que eu trato que a forma que a gente consegue fazer um controle melhor da doença dermatológica que ele apresenta é com o uso de antidepressivo. E aí, muitas vezes você fala que
pet vai precisar e o seu tutor acha bonito, porque ele fala, ai, não acredito, que bonitinho, a mamãe também toma o antidepressivo. Que lindo, gente. Que bonitinho. E eu fico horrorizado, porque eu falo, não é pra você estar feliz que você precisa tomar antidepressivo, e muito menos que o seu pet precisa. Porque se ele tá precisando, ele está somatizando coisas ambientais que estão refletindo na saúde dele. Mas aí o papai e a mamãe também tomam, filho. Ai, que lindo. Não, gente, não é lindo. Então, assim, essa questão de humanizar, você chamar o seu pet de filho, ai, meu filho, minha filha, tá tudo ok. Mas nós precisamos tratar os pets como pet. Ele tem que correr, ele tem que brincar, ele tem que ir na grama, ele tem que ir na terra, ele tem que cheirar as coisas. Há pessoas que não deixam o pet caminhar na rua, mas levam para caminhar no shopping, porque o shopping tá limpo. O piso do shopping é limpo, não tem micro-organismo. E ele escorrega pra caramba, tadinho. Aquilo no piso não é um ambiente para ele. Mas se ele gosta de caminhar, que tem pet que gosta, mas não é porque ele ama o shopping, não, é porque tá fresco, não tem tanto barulho, e ele tá caminhando com o seu tutor, e é o único local que ele caminha, porque ele quer caminhar no parque, ele quer ir no gramado, mas o tutor não deixa. Então, como ele fica feliz no shopping, o tutor acha que ele só gosta de andar no shopping. Não, ele quer sair de dentro de casa. É que você só quer levar ele pro shopping. Exatamente, tá? Exatamente. Então, essa humanização pode interferir, sim, muito nas doenças. Que nem eu falo, gerar a doença dermatológica em si, não. Mas ela vai participar, principalmente das doenças de caráter imunológico. Porque aí a gente tem uma grande participação do fator estresse. A gente tem, assim, agravos muito significativos nas doenças, e que tratar a doença de base, muitas vezes sozinha, não é o suficiente. Você vai precisar de antidepressivo. Olha, tá vendo uma coisa que eu não sabia, tá vendo? Por isso que o senhor vai ter que voltar, doutor, porque senão não vai dar pra falar tudo junto. Agora eu vou entrar num negócio que eu achei um negócio tão assim, falei, meu Deus, eu nem sabia que existia e tem. Há uns tempos atrás, eu não lembro, já faz um tempinho, foi feita uma lei proibindo a tatuagem em animais. Aí apareceu o esfinx, porque tem a pele tão tatuando, e outros cachorros. Então o negócio, o papai vai tatuar o filhinho também. O que leva, assim, deve ser um risco grande pro animal, porque muitas vezes até um risco até pro próprio, embora hoje as tatuagens são maravilhosas, né, tá tudo, mas eu acho que a gente é diferente, né, você conhece a pessoa, você vai no lugar com tudo bonitinho, mas o que ela faz na pele do animal? Em relação à tatuagem, né, nós tivemos aí, né, uma lei, né? Exato. Nós temos uma lei, né, a 15.150, se eu não me engano. Eu sei 2025, que eu falei da lei, exato. E é caracterizado hoje como crime, né? De maus tratos. Exato. Porque é uma lei ambiental. Você não deve tatuar os pets por finalidades estéticas. Exato, por exemplo, exatamente. Aquelas campanhas de castrações, onde vai lá e faz uma marcação, né, uma numeração de tatuagem na barriguinha do cachorro, no flanco dele, ou do gato. Eu nem sabia que tinha esse negócio de castração. Porque, assim, muitos pets abandonados, né, pelo controle de natalidade, ele tem que ser pego, e as instituições castram, e muitas vezes não tem para onde eles irem. Então, são animais errantes que são soltos depois. E se você for, ou adotados numa campanha, se você não tiver como mostrar que ele foi castrado, muitas vezes vamos dizer, né, a pessoa vai precisar gastar para descobrir se ele foi castrado. Porque o macho, é fácil você saber se ele foi castrado quando ele... E eu falo assim, o macho quando ele teve, né, os testículos descidos, quando foi para bolsa escrotal. Mas se aconteceu, né, que é uma doença de não descer os testículos e eles ficarem retidos no abdômen, isso gera doenças. Então a única forma de você descobrir se aquele macho foi castrado quando você resgata seria fazendo um ultrassom. E essas tatuagens mostram que ele foi castrado. Tá? Então isso é uma finalidade de demarcação de um procedimento que foi realizado, um procedimento médico. Certo. Mas a tatuagem estética, ela não tem indicação nenhuma, porque o pet não quer fazer uma tatuagem, é o papai e a mamãe que quer a tatuagem. Exato, eu falei, não, você fazer uma tatuagem, aliás, tem umas lindas, inclusive, hoje, né, porque hoje elas, vamos ser honestos, as tatuagens hoje, elas são uma obra de arte, né? São realistas, são bonitas. Mas você chega, você escolhe o que você vai fazer, é sua vontade.
Mas não é a vontade dele, né? Não é a vontade Você dele. leva ele a sentir uma dor, a sentir uma coisa que ele não quer. A lei, né, ela fala sobre a questão da mutilação, né? Exato. Porque assim, é um procedimento doloroso. Mas eu anestesiei ele para ele fazer uma tatuagem. Tá, mas então você submeteu ele a um procedimento anestésico, que isso interfere sim em saúde. A gente sabe que não é para anestesiar pacientes que não têm necessidade. Exato. Existem riscos envolvidos a isso. Mas o risco é pequeno, mas existem. Então você não deve fazer. E em relação à pele, nós podemos sim, né, trazer infecções para essas regiões tatuadas, às vezes para uma má antissepsia. Nós podemos trazer irritações alérgicas ou reacionais, né, contra o pigmento. E depois você acabar tendo que fazer remoção disso. Ele pode ter alérgico ao pigmento, não pode? A gente pode ter uma reação, né? Porque assim, eu não conheço nenhum paciente que fez. Mas quando a gente vê relatos, por exemplo, de pacientes que usaram, né, géis ou cremes anestésicos de alta potência e trouxe reação cutânea, farmacodérmica. Isso pode necrotizar a pele, pode apodrecer aquela região. Nossa. Então, assim, são riscos que a gente expõe a esses pets que o pet não está escolhendo, ele não está pedindo para fazer uma tatuagem. Então, assim, as pessoas precisam, e isso vem na questão da humanização, entender que o pet, ele é um pet, ele não é um bibelô que você faz o que você quiser sem responsabilidade. Existem responsabilidades sobre você adotar ou comprar um pet. E hoje, né, nós estamos cada vez mais, né, na legislação incluindo esses assuntos para que as pessoas não maltratem esses animais, não mutilem eles, como era feito lá atrás e acreditava que estava tudo bem. Muitas vezes a pessoa acha que não tá nem fazendo isso, acha que tá enfeitando, mas na verdade não tá, né? A humanização exatamente, levada de uma forma errônea, né? Eu falo, você chamar eles de meu filho, minha filha, né, aqui com o papai. Eu também tenho 4 pets e eu chamo eles de meus filhos, mas eu trato eles como pet. E o risco, né, da tatuagem, assim como existe em nós humanos, que nem você mesmo disse, né? Você vai lá, você procura um bom local. Lógico, você vai ver se você tem algum problema de alergia, alguma coisa. Você vai fazer teste de alergia. Exatamente, você vai se cercar de todos os cuidados. E quando a gente faz teste de alergia, é importante, né, falar sobre isso, porque as reações, às vezes num pet, como que ela vai ser feita, né? Você vai lá, vai fazer um risquinho e vai ver se ele tem alergia, e você vai ficar ali uns minutos. A alergia, ela pode ser, esses processos imunomediados, eles podem ser imediatos ou tardios. Então você vai lá, faz um risquinho, e deu 15, 20 minutos, ele não teve nada, você acha que tá tudo normal? Ele pode ter uma reação tardia daqui 12 a 24 horas, e aí você tatuou ele, aí ele tem uma alergia violenta pela quantidade de substância que você inoculou na pele dele, ele pode fazer uma anafilaxia e virar óbito. Tá? Nossa, então tem que tomar muito cuidado com isso, viu? É um assunto muito interessante de você abordar, porque as pessoas precisam se conscientizar de que hoje isso é caracterizado como crime. Então, por isso porque eu falei, eu tenho que falar com um dermatologista casado. Outra coisa também, só para dar uma fechada, já que a gente tá falando tudo isso, também pintar o pelo do cachorro, né? Tem cachorro rosa, cachorro azul, cachorro verde, um monte de corzinha. Isso também tem que tomar cuidado. Mas o spray sei lá o que, é vegano, não vamos dizer assim. Nós temos que tomar cuidado por questões de irritação cutânea e respiratória, né? A gente tá falando de uma substância, normalmente elas são caracterizadas como hipoalergênicas, tá? Onde não traria uma reação alergênica. Mas a gente tem que entender que alergia e irritação são coisas diferentes, tá? Então, se você não tem, ele é hipoalergênico, ele pode não trazer uma resposta imunológica para esse paciente, né? Imunomediada, mas ela pode irritar a pele. E essa irritação vai gerar uma inflamação e você normalmente vai falar, foi alergia. Não foi alergia, foi uma irritação. Mas a gente tem que tomar cuidado sim. Hoje os produtos, né, para essas pinturas artísticas estão cada vez mais modernos, para não mais naturais, para né? não trazer nenhum tipo de complicação para o pet.
Isso realmente vai do gosto de cada um, não é considerado mutilatório porque você não gera nenhum tipo de dor e sofrimento ao pet. Então isso ainda é permitido, mas é sempre interessante verificar, tomar cuidado, o local que você está escolhendo para fazer isso, qual que é o tempo de prática de quem executa e se já teve casuísticas de pacientes que tiveram aquele determinado produto irritação cutânea, porque já teve tantos. É interessante que o estabelecimento retire aquela linha e busque uma nova linha para fazer esses trabalhos artísticos. Doutor, então vamos fazer o seguinte, para terminar, quando uma pessoa deve procurar um dermatologista, além da queda do pelo? Isso. Carla, hoje, assim, dentro, da minha área, que ela é abrangente, que eu já te falei, é uma coisa bem extensa. O clínico geral, ele tá aí para dar suporte para todas as outras áreas, todas elas. E o clínico geral, muitas vezes a gente enxerga, isso, a gente das especializações, nós vemos que às vezes ele tem um pouquinho de resistência em encaminhar para um colega especializado com medo da perda do cliente. Tá? Mas eu entendo esse medo que o clínico geral tem, porque realmente tem muito profissional que às vezes ele trabalha dentro da ética. Esse é um assunto bem delicado, tá, Carla? Ele trabalha dentro da ética, mas ele às vezes fere a moralidade, porque são coisas diferentes. Então, quando você recebe o encaminhamento de um clínico, toda conduta, para uma conduta ética e moral, todo procedimento ou tratamento que fugir da sua especialização, isso inclui até mesmo uma vacina, você precisa direcioná-lo ao clínico novamente. Porque quem acompanha a saúde geral do paciente é o clínico e não o especialista. Tá? O especialista ele tem que ter um olho especializado e, além de tudo, clínico, porque antes de especialista você foi um clínico, tá? E a prática, da sua área específica, ela vem com o tempo e não com o diploma. Certo. Então você precisa ter esse direcionamento de devolvê-lo para o clínico quando o assunto não é mais da sua área. Certo. E quando o cliente deve solicitar para que o clínico possa encaminhá-lo para o especialista, ou quando o próprio cliente pode vir para o especialista, dentro da área de dermatologia. Quando, na minha opinião, quando ele tem um clínico de base, procure o clínico primeiro. Certo. Porque muitas vezes é um assunto simples, de conhecimento clínico e, de fato, fácil de resolução, e que o clínico vai te dar aquele suporte e ele vai conseguir resolver o seu problema. Porque se no caso, como a gente falou mesmo aqui dos olhos, muitas vezes eu vou no meu clínico, ele vai falar assim, olha, dá uma olhadinha no oftalmo, e o oftalmo já vai saber se é ele ou é o dermato também. Isso. Não é? Então eu digo assim, mais ou menos o que eu perguntei assim, se você vê um olho, como é que eu posso dizer assim, vermelho, ver alguma marca já levar direto para o seu clínico para que o quanto antes ele procurar um especialista no caso. Isso, né? Muitas uma prevenção, vezes... Senão a pessoa fala, não é nada, depois vai ver, cai os pelos tudo e não saiu sabendo. Tudo. E que muitas doenças, que nem a minha área, ela basicamente, eu vou falar assim, que 90% da minha casuística de atendimento são de doenças crônicas, ou seja, são doenças que não têm cura, tá? E aí é onde o clínico vai sentir a dificuldade do tratamento. E é a hora dele encaminhar para o especialista. E o próprio tutor, o próprio cliente, quando ele identifica qualquer tipo de lesão dermatológica, vermelhidões, queda de pelo, crostas, cheiro. O cheiro da pele pode significar doenças alteradas, doenças da pele. E então, toda vez que ele identificar isso, uma orelha com secreção, unhas com secreção, às vezes as pessoas não olham as unhas dos pets. Tá vendo? A gente não sabe. Unhas são anexos da pele e é o dermatologista quem vai cuidar disso. Então, fazer esse check-up, com frequência no seu próprio cachorro, essa inspeção visual, se você encontrar qualquer alteração de cheiro, de escamação, queda de pelo, às vezes o pelo não cai, mas você puxa e ele quebra, sai na mão, quebra na sua mão, isso pode tá relacionado com doenças de pele de fator crônico, que você vai ter um longo acompanhamento aí. Todas essas doenças você pode ir direto para o dermatologista, mas que nem eu falo, quando você
tem um clínico de base, você pode nele perguntar, e se ele falar, olha, tentei isso aqui e agora não deu certo, então eu vou te encaminhar para o especialista. Então, o especialista, ele está aqui para quê? Para a gente trabalhar em cima daquilo que foge do controle do clínico, do suporte. Nem tem paciente que chega para mim com doenças de orelha, por exemplo, de forma tão grave, porque já se tentaram tantos tratamentos erroneamente, e aí eu tenho que falar que é erroneamente, por falta de conhecimento sobre a orelha, esse conhecimento dermatológico auricular. Então a gente fala dermatotológico. Então essa falta, né, da especialização sobre isso chega a quadros muito graves para mim. E quando a gente fala de quadros graves, a gente não está falando de doença especificamente grave, às vezes é uma infecção, só que uma infecção grave. Por quê? Vou dar um exemplo de ontem mesmo. Fui ao centro cirúrgico fazer uma otoendoscopia, que é a endoscopia da orelha, fazer a lavagem auricular para passar sonda dentro da orelha, para pôr medicação via sonda, porque dentro, né, do tipo de infecção que o paciente tem, ela gerou um processo que chama biofilme. O biofilme é um substrato que o micro-organismo produz e se blinda dos tratamentos. Basicamente, esse biofilme ele veda o próprio conteúdo, né, infeccioso, e os medicamentos não agem sobre ele de forma fácil. E nessas tentativas errôneas de usa esse remédio, agora usa esse, agora usa aquele, e usam-se todos que tem no mercado, e vai trocando e não funciona, mas a cada vez que você está usando esses medicamentos no ambiente incorreto, você está gerando resistência microbiana. E a resistência aos antibióticos, as pessoas e os clínicos precisam lembrar que a resistência não é no paciente, é do micro-organismo. E o micro-organismo que está nele, se pegar em outro paciente ou num ser humano e se desenvolver, ele se desenvolve com a mesma resistência a tratamento. Então, isso é grave. Então, você tratou de imediato e não teve resposta, procure o especialista. Ótimo. Eu falo que o clínico, ele não perde o lugar dele. Não. Ele vai dar o suporte emergencial. Eu sei que o meu não perde. Não perde. Eu tenho um gatinho diabético, né? Ele tem a endócrino dele, mas quem comanda, quem mandou para endócrino, quem fez tudo, foi tudo o clínico. A endócrino vai cuidar da diabetes do seu gatinho exatamente, hoje. Assim como eu vou cuidar da parte dermato-imunológica do paciente. Cada um. Que nem os nossos médicos, né? A gente tem o cardiologista, a gente tem a dermatologista, né? Tem tudo. Não, e que nem, às vezes você vai no seu especialista, nós mesmos, a gente até comenta sobre algo que a gente tem. O que ele vai olhar para você? Não, isso é importante saber, mas é interessante você ir lá no clínico e fazer uma avaliação para ver quem tem. A minha endocrinologista, eu falo para ela que ela é minha guru. Porque ela que me ensina, ela que me fala, eu falei, doutora, que você tem um médico? Vai nesse aqui que ele é muito bom. Ela que é minha guru. Então, eu tenho uma endócrino clínica geral. Exatamente, a gente precisa de um clínico de base para direcionar. E quando ele tenta um tratamento, e tentar não é errado, se tiver dentro da capacidade técnica do que ele acredita que seja. O errado é você tentar de formas empíricas, aleatórias, sem nem saber do que se trata. Aí é um erro. Tá? Mas quando você chega para uma consulta independente, né, do grau de urgência, mas você chega no clínico, ele olha e fala, olha, isso aqui eu posso tentar porque eu conheço como tentar tratar isso daqui. Dando certo ou não, ele tentou. Se não deu certo, encaminha. O problema é quando você vai, né, e fica ali tentando vários tratamentos e você ainda não sabe qual é a doença de base, porque se você não souber a doença de base, não tem como você tratar. Então, buscar, né, de forma direta o especialista, o cliente pode, ele encontrou qualquer alteração em região de pele, vamos dizer assim, né, qualquer alteração, isso significa, gente, não só feridas, mas alteração de coloração, porque a gente tem alguns tipos de câncer, né? A gente tem alguns tipos de tumores não sólidos que eles vão alterar o pigmento da pele. Como se fosse um câncer de pele. Como se fosse um câncer de pele, que nem o melanoma é um câncer que ele pode ter um depósito de melanina, ficar escurecido, mas ele pode ser, né, o que a gente chama de amelanóstico. Ele pode não gerar pigmento, ele despigmenta, na verdade, a pele. Ele fica branco, no caso. Ele pode ficando mais claro. Tá? E a gente também tem, né, os carcinomas, tanto basocelular quanto espinocelular. Eles têm manifestações na pele diferentes e que muitas vezes não geram uma lesão ulcerativa, mas pode gerar uma alteração pigmentar da região,
tá? Com algumas escamações focais. E isso tem que procurar direto já um dermatologista mesmo. Bom, doutor, eu acho que deu uma geral. Já deixo aqui um novo convite para o senhor vir para falar dessas outras partes que a gente nem sabia que tinha. E quero agradecer mais uma vez por o senhor ter tirado o seu tempo, vir aqui nos dar essa aula, né, sobre dermatologia. Eu quero te agradecer muito mesmo, viu? Imagina, Carla, eu que agradeço o convite, né? Foi uma surpresa quando vocês entraram em contato, não era algo que eu estava esperando, tá? E saber, né, depois que você me falou que tiveram algumas indicações, né, de você me convidar. Praticamente quase todas, né? E então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que as pessoas também aí, meus colegas de trabalho, falam sobre o meu trabalho, falam o meu nome para vocês e para outros clientes. E então, assim, a gente fica feliz porque isso é um reconhecimento, né? Então, eu que agradeço todo esse convite para estar aqui com vocês e conseguir, né, passar um pouquinho sobre o que é, né, verdade, o que é mito, isso é muito bom. Do manejo, dentro da própria dermato-imunoalergologia, entender o que a gente está podendo ou não fazer, quando procurar ou não ajuda especializada, até mesmo o clínico, quando direcionar para um especialista, ele tem o espaço dele de atendimento. Então, assim, eu é que agradeço você por esse espaço para a gente bater esse papo aqui. Ai, que bom, doutor. Bom, gente, hoje foi mais uma vez o nosso PodPets, o podcast do Brechó Pets, e eu espero vocês no próximo. Até mais.